WhatsApp já apareceu, tá no YouTube, aliás, no celular já apareceu, tá? Boa noite, pessoal, boa noite. O meu amigo suboficial Faria, ele cisma de sair da sala bem na hora que vai começar a coisa, né? Não, ele teve o tempo todo do mundo para sair da sala, mas ele cisma de sair bem na hora que começa. Mas tá certo, como estão vocês? Boa noite. Quando esperamos o suboficial Faria fazer a abertura que é ele que faz, né? Aguardamos. Eu vou começar a tocar aquela música da rainha. Faz o início aí, Faria. Pessoal, boa noite. Agora no canal Bira Monteiro. Obrigado aí pelo tempo que vão dispor para nos ouvir, tá? Continência aqui ao meu amigo e irmãozão Bira. Continência a todos vocês aqui. E vamos lá, live, Bira, tá contigo. Só um instantinho aí. Tem gente perguntando aqui. Eu falo na minha live. Eu vou lá, falo, aviso que vai ser, tem gente perguntando aí, mas está certo. Vamos em frente, gente. Uma colocação aí sobre o tema da nossa live, né? Primeiro eu queria saber como é que está o nosso áudio aí, se o áudio está 100%, né? Saber como é que está o áudio, né? Para mim tá jóia, Bira. Está o áudio, né? Esse é o primeiro. Aí tem mais gente dando boa noite. O Chutes perguntou que hora começa o baile já tá rodando já, Chutes, né? Vamos lá. A Ana Lopes Toinha, boa noite, Bira. Boa noite, Faria. Parnamirim. Parnamirim. É Parnamirim, né? Parnamirim. Eu tenho dificuldade de falar Parnamirim. O Sub está podendo ver o chat? Tá vendo o chat aí, Sub? Tô. Tá vendo? Se ele que fica se fazendo que isso que eu não tá vendo, ó. Ele tá podendo ver o chat. Eu tô vendo agora, tô falando aí. Aí, agora ele tá vendo. Pode falar aí, ó. Não, eu tô. Não, eu tô falando pra eles poder falar pra você, entendeu? Ah, tá. Eles estão querendo digitar aí no chat. Nos chats. Engraçado que o Sub, ele aparece pra mim, mas eu não apareço pra ele. Isso que é muito banana, bonito. Aparece? Tô te vendo, tô te vendo. Não, eu tô falando quando começa a tua live. Você aparece pra mim, entendeu? Mas quando começa a minha, não aparece pra você, né? Tipo o sininho, entendeu? Que eu coloquei o sininho aqui e eu apareço. Acessa, entendeu o que eu quis dizer? Bom, pessoal, vamos em frente aí. Ele aparece pra mim, mas eu não apareço. Olha aí, abaixa isso. Que é muito banana. Aparece? Tá certo. Então estamos aí com o pessoal ao vivo aí. Olha lá, falou, então Sub, bom vê-lo, boa noite. Aí tá, vamos em frente aqui. Gente, a nossa ideia aqui com essa ideia de colocar esse nome na live aí, um Brasil de sacrilégio e pecado ideológico, é sobre essa ideologia que, principalmente nessa época do ano, vem atacando diretamente a nossa vida religiosa, aqueles que são religiosos, nosso modo de viver, as nossas escolhas, entendeu? Então as pessoas vêm aí nesses finais de ano, nesses vale tudo de humor, etc. E a gente vai tratar sobre esses assuntos aí durante a live. Não só isso, também como a situação
dos políticos aí deixando coisa para a última hora e tendo sempre que ir contra aquilo que a população quer, né? A gente falou isso mais cedo, mas nós vamos tornar a falar sobre isso. Então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Grupo da pauta, beleza? Vamos voltar lá em cima. Primeiro, a nossa pauta de hoje fala sobre aquilo que está todo mundo sabendo já, da careca de saber, mas é bom repetir porque dá uma alegria só de lembrar. Porque todo mundo senta a borracha nos filhos do Bolsonaro, né? Bate cacete neles. Mas os do Lulinha nunca aparecem. Por que será que eles estavam quietinhos, amoitados? Vamos em frente? Vamos em frente. A nova fase da Operação Lava Jato. A nova fase da Operação Lava Jato. Droga, peraí, que tá acontecendo aquilo de novo. A nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje, investiga repasses milionários da companhia Oi para a empresa do filho do ex-presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. A suspeita é que parte do dinheiro tenha sido usada para comprar o sítio de Atibaia. A polícia foi às ruas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Brasília. Agora dá para entender um pouco. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho salário, eu não vivo de nada, né? É porque alguém vive por ele, alguém compra por ele, alguém paga por ele, né? Quem será, né, Faria? Quem será? Exatamente. Deve ser o Chapolin Colorado. Boa A pergunta, investigação né, é Vera? sobre o Quem repasse será? de 132 milhões de reais do grupo Oi Telemar ao grupo Game Corp Go, que tem como sócio Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Lula, os empresários Fernando e Calil Bittar e Jonas Suassuna. Fernando Bittar e Jonas Suassuna são os donos, no papel, do sítio de Atibaia. Segundo as investigações, parte do dinheiro repassado pela operadora de telefonia serviu para a compra do sítio de Atibaia. Pelo menos 82 milhões de reais teriam ido diretamente para Lulinha. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do filho mais velho do ex-presidente, mas a Justiça negou. Lula foi condenado no mês passado, em segunda instância, no caso do sítio de Atibaia. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou que as reformas e a decoração bancadas pelas construtoras OAS e Odebrecht eram propinas pagas ao ex-presidente. Segundo as novas investigações, em troca de dinheiro, o Grupo Oi teve benefícios do governo federal na gestão petista. Um deles seria o decreto do ex-presidente Lula que permitiu que a Oi comprasse a Brasil Telecom. Outro fato apontado pela Polícia Federal é que o grupo Andrade Gutierrez, que é acionista da Oi, decidiu investir na Game Corp ao mesmo tempo que a Petrobras dispensou uma licitação nas obras da refinaria de Betim, na Grande Belo Horizonte, e contratou diretamente o consórcio com a empreiteira Andrade Gutierrez. Uma das provas encontradas pela Força Tarefa é este e-mail do grupo Game Corp Go. Um dos diretores informa aos sócios que foram retirados dos resultados da empresa os números da Brasil Telecom. O motivo? Por ser uma verba política, isso poderia distorcer os resultados. Se milhões foram pagos por uma empresa para outra empresa para prestação de determinados serviços, se constata que esses serviços não foram efetivamente prestados, o que se tem aqui é possivelmente serviços prestados que não constaram no contrato, serviços que são de outra ordem, muitas vezes de ordem ilícita. Na tarde de hoje, representantes da Oi falaram em entrevista coletiva. A companhia sempre se mostrou 100% colaborativa, até porque é nosso interesse, assim como é o interesse do Ministério Público, assim como é o interesse da Polícia Federal, que a gente de fato não só colabore, mas apure de fato se existiu alguma irregularidade no passado. Nós somos talvez a parte que tem o maior interesse em saber se de fato essas irregularidades existiram. A defesa de Fernando Bittar diz que ele entregou todos os comprovantes de suas operações financeiras ao Ministério Público Federal. O irmão de Fernando, Calil Bittar, Jonas Suassuna e Fábio Luiz não foram localizados. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a referência a ele é totalmente descabida e que reflete a atuação parcial da Lava Jato. Pois é. Quer dizer que o Lula está negando até o filho agora. Meu chat caiu, não sei porquê. Tá, então eu vou vendo que tá...
Vamos ver o que está escrevendo aqui. Vamos lá, devagarinho. Deus Pai, família, boa noite a todos. Cristiano Schultz, né? Aí eu falei agora, né? Que você falou agora que a gente ia começar agora. Cristiano Schultz falou, então, maestro, toca música. Aí a Antônia Lopes, a Toinha, dizendo, boa noite, Bira. Boa noite, Subfaria. Aí eu perguntei você perguntou como estava o áudio, né? Boa noite. Aí, Deus, Pai, família. O Cristiano Schultz falou, Deus, Pai, família. Bira, o Sub tá podendo ver o chat? Eu falei, tá podendo ver o chat. Agora não tá mais, né? Tá, e o chat caiu agora. O chat caiu, eu desliguei o celular. Aí vou religar ele. O Cristiano falou o seguinte, Deus, Pai, família, então, Sub, é bom vê-lo, boa noite. Antônia Lopes, Toinha, seu som está com eco. O meu som ou o som do Sub? Aí você tem que dizer qual dos dois. Eco? Então vamos ver o que está acontecendo aqui se tem eco. Vamos ver se tem mais de uma fonte de áudio ligada. Vamos procurar. Vamos ver aqui. Agora, como é que está a situação? Vamos perguntar se melhorou aí. Alô? Oba. Eu acredito que agora tenha melhorado, né? Vamos ver. Para mim não deu pane nenhuma até agora. Não, é porque ela tá falando que a situação é do áudio, né? Que ela disse que tá chegando com eco. Uma vez eu vi mesmo que tava com eco. E agora será que melhorou? E ela falou que o teu som tá com eco, Sub. Pra mim tá chegando normal. E outra coisa, chega tá mais pro meio da tela que você tá de ladinho aí. Isso, agora sim. Você fica de ladinho, não dá pra enxergar você. O canal é seu, você tem que aparecer, pô. Não, tá no teu canal, cacete. Não, nós estamos no teu canal. Canal Deus, Pátria e Família. Tô doido não? Não tô louco ainda. Ué, você falou que ia ser no seu, ué? Não, lá no meu canal eu fiz uma chamada pra cá, Fari. Nós estamos no teu canal. Tá. Esse cara, hein? Vamos lá. Por isso que eu não tô vendo o chat. Que eu tô no teu canal aqui no celular, ué. Não, você tem que entrar no canal Deus, Pátria e Família. Eu sei. Bom, o Cristiano Schultz falou que tá legal ali no PC dele, mas vamos em frente, gente, vamos em frente. Então, aí, gente, o nosso amigo Lulinha agora tá levando o pai dele, né, o padrasto, sei lá como é que ele é, o pai do coração. Lá vem a Jussara Cristina. Nem os militares podem tirar o STF. Olha, poder pode, dever não deve, né? É aquele negócio. Você consegue um 38, atravessa a rua, vai lá na padaria, pega 1 quilo de pão com uma arma, você consegue fazer, não consegue, Faria? Você chega pro padeiro, aponta, me dá 1 quilo de pão. 1 quilo de pão agora. Ele vai pesar 1 quilo de pão e você vai sair com o pão na mão. Vai ter consequências nisso ou não? Vai ter consequências, certo? Aí a pessoa pergunta, o exército pode ir lá tirar o STF? Pode. Vai ter consequências? Vai ter consequências. São essas consequências chamadas efeito colateral que está se evitando. Mas eu tô sem paciência, não sei o quê. Sinto muito. O que a gente fala, hein? Cuida do dedinho. É por isso que a gente se encontra aqui, que é para cuidar do dedinho. Cuida do dedinho. Olha, a Rosa tá por aí. A Letícia tá por aí já. Chegou. Oi, Rosa. Agora não tá trabalhando. Agora você pode mandar aquele áudio esperto do Rio de Janeiro para nós. Você viu como é que é o áudio? É esperto. Lá do Rio de Janeiro. Um áudio. Virou carioca, né? Não, ela fala bem. Nem dá para saber que ela é carioca, nem dá para ver. Ela fala tão comedidamente, assim, de uma maneira tão, né, correta. Seja bem-vinda, amiga. Tô brincadeira. Sônia Maria, boa noite. Edson Luiz Santana. Agora eu tô vendo o chat, viu? Boa noite, Coronel. Boa noite, Sub. Terceiro Machado, primeira C de comando, QG da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada, Cascavel. Minha continência em tempo... Ô, Machado, continência. Nossa continência, meu camarada. Ô, Cristiano, tu sabe o que eu já falei aqui, né, Cristiano? Tu sabe o que eu falei aqui. A gente leva de boas. Aí a Letícia tá dando uma boa noite para todo mundo, Deus, Pátria e Família. Miguel Cerqueira disse, boa noite, senhores. E as senhoras também, Miguel.
senhora, senhorita, que tem uma senhorita aí agora, né? Boa noite a todos aí, as senhoras, senhoritas, senhores, senhoritos. Como eu sou o moderador do canal dos Pato Família, eu vou pedir encarecidamente que os telespectadores lembrem-se de deixar aquele like maroto, né? Compartilhar, jogar no Facebook, compartilhar no seu grupo de WhatsApp, lembrar que existe um canal onde se venera Deus, pátria e a família, comandado aqui pelo nosso grande suboficial Faria, né, Subfaria? Então, com certeza, Vira. Mais alguma coisa sobre o Lulinha? O que você acha sobre o Lulinha? Você acha que pega o Lulinha agora? Ué, não sei, depois de tanto tempo, né? E a gente já sabia que era impossível um cara que trabalhava no zoológico, pegava esterco de animais aí, virar um dos maiores empresários do Brasil, sem ganhar na loteria, sem da América Latina. Nada, né? E por coincidência dele era o presidente. Não, isso é coincidência. Ele ser filho do presidente é coincidência. Eu disse coincidência. Mas eu queria perguntar uma coisa assim. Não, Sônia Maria, o Bolsonaro nem falou sobre a PEC da Glaze. Nem falou. Aliás, no Congresso estava lá. Um monte de gente subindo no Congresso, uma baixaria. Finalmente o Congresso vai ter uma liderança. Que liderança que nada, que babaquice que nada. Não vai ter nada disso. E sabe quem que estava falando? Aécio. Aspirador Aécio. O aspirador Aécio subiu lá, o deputado Aécio subiu lá para falar. Sério? Na tribuna apareceu o homem, primeira vez que aparece o ano inteiro. Subiu para falar. Mas na live do presidente não se falou nada sobre vocês veem que não existe esse negócio de parlamentarismo. Tá? Isso não existe. Não existe, como falava o padre Quevedo. Não existe. Não existe. Não existe. Tá certo? O livro está dizendo aqui, ó. Filho de gatuno, gatuno é. Com certeza. Mas vamos em frente, falando em gatuno. Manteiga, olha, Manteiga apela para o Gilmar descartar as provas contra ele. Vamos ouvir? Exatamente. O ministro da Fazenda, o petista Guido Mantega, recorreu a Gilmar Mendes no STF para forçar a Lava Jato no Paraná a destruir ou devolver provas colhidas contra ele durante a 64ª fase da operação, batizada de Operação Pentite. Gilmar Mendes decidiu declarar a nulidade de qualquer ato decisório adotado pela 13ª Vara Federal de Curitiba em relação ao petista. Na avaliação da defesa, a decisão justificaria a destruição de todas as provas colhidas durante as buscas realizadas nos endereços relacionados ao ex-ministro. A 13ª Vara Federal, no entanto, avalia que a decisão de Gilmar Mendes não anulou a decisão judicial que ordenou as buscas, o que não justificaria a destruição de provas. Augusto Nunes, agora se pede a destruição supostamente ilegal de provas. Né? Essa é demais. Né? Eu nunca entendi essa história de destruir as provas. Por quê? Por quê? Porque se elas ficarem incólumes, elas podem provar que o réu é culpado. Por que destruir? Por que simplesmente não deixam arquivadas ali em algum lugar até que apareça a verdade sobre o caso? Porque essa é uma história, são histórias muito mal contadas. Eu lembro que quando, depois da morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, que foi sequestrado e morto quando se preparava para assumir a organização, né, a chefia da organização da campanha do Lula em 2002, cargo que seria ocupado pelo Antônio Palocci, e, portanto, é possível prever que o Celso Daniel, se não tivesse sido assassinado, exerceria um papel semelhante, desempenharia um papel semelhante ao do Palocci, que foi ministro da Fazenda. No entanto, foi morto. E aí há uma troca de telefonemas, mas, olha, é uma bandeira, né, do tamanho dessas bandeiras aí
que você põe no Palácio Presidencial em dia de festa, eles se revelavam interessados, os petistas, dirigentes petistas, empresários petistas, o Gilberto Carvalho, que era uma autoridade do governo, eles dizem o suficiente para, olha, chama logo o delegado. No entanto, uma delegada do governo que era do PSDB, ligada ao governo que era do PSDB, enterrou esse negócio todo, não, um crime comum, etc. E um juiz, aquele que tinha um cabelo branco, foi preso, ficou um tempão ali por vender sentenças. Rocha Matos. Exatamente. Ele ordenou a destruição das provas, que sobreviveram a essa violência ilegal, porque eu, por exemplo, tenho esses vídeos e muita gente tem esses áudios, e eles só servem para atestar a irresponsabilidade, a leviandade e o caráter criminoso que sempre teve o juiz. Nome é o Rocha Matos. Isso. Esse aí. Quer complementar, Zé Maria? Sim, olha, veja que ironia. O Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, está ali com uma decisão nas mãos que pode marcar definitivamente a incoerência das suas decisões e do Supremo, né? Porque ele quer usar as provas ilegais, as provas roubadas dos telefones celulares dos procuradores da Lava Jato e do ministro e do presidente da República. Ele quer usar naquele processo que tenta impugnar ali a participação do então juiz Sérgio Moro, né? Então são provas inadequadas, irregulares, roubadas de celulares. E o ministro Gilmar Mendes defende que as provas sejam usadas. E agora vem e pede ao ministro Gilmar Mendes para destruir e não usar provas legalmente colhidas. É uma ironia mesmo, né? Esse é o Brasil do ao contrário, né? Então, quer dizer, uma escuta autorizada por juiz, realizada pela Polícia Federal, tudo legal, essa tem que ser apagada. Mas a outra prova, a prova que vem de maneira clandestina, porque ela tem endereço certo, né? Vai para o juiz Sérgio Moro, vai para o Dallagnol, essa não pode apagar, essa tem que ser verdade. Essa tem que ser mantida. Graças a Deus o PGR falou que não tem validade, né? Assim como o Tribunal Regional da quarta região também o TRF4 não aceitou, né? Tá? Vamos fazer um parênteses aqui para atender o Abraba, não só o Abraba, mas todo mundo, falando sobre o problema dessa PEC que falava sobre a necessidade de psicólogo, né? Eu não conheço a PEC a fundo, mas o Abraba falou psicólogo e pedagogo. Abraba, já existe um pedagogo pelo menos para cada escola, isso aí é fato. Normalmente ou a diretora é pedagoga ou o coordenador pedagógico é pedagogo. Eu sei porque eu sou coordenador pedagógico, tá? Beleza. Então, existem outras vagas ainda que normalmente elas são cumulativas com a função de professor, que é de psicopedagogo, que seria o psicólogo da educação. Entretanto, né, o Conselho de Psicologia... Oi, amor. Tá fazendo live? Tô fazendo live. Agora terminar minha vez que eu tenho que desligar o programa. Tá. É isso aí, Letícia. Aí, inclusive, o Conselho de Psicologia... O Conselho de Psicologia, ele tentou fazer a situação de colocar, e tentou, e conseguiu, e aprovou, e mandou para o veto do presidente. Para o veto não, para aprovação ou não do presidente. O presidente vetou, né? Vetou baseado em que, Abraham? Ele vetou porque ele não quer, porque ele acha que não dá. Ele vetou porque não tem dinheiro, não está previsto. A pessoa criou a carreira, criou o posto, criou a posição, mas não preveu o recurso. Se você vai criar, isso aí é anticonstitucional, viu, Abraham? Se você vai criar qualquer coisa, qualquer posição no Brasil, em qualquer área, de qualquer ramo, você tem que prever, junto com essa lei, você tem que prever de onde vai sair o recurso. Certo, Faria? Portanto, ele vetou, ela voltou para o Congresso Nacional, certo? O Congresso Nacional derrubou o veto, ok? Só que agora vai para o STF. O STF vai ter que julgar de onde é que vai sair o dinheiro. Ponto. E se ele julgar inconstitucional, é porque não tem de onde sair o dinheiro, é o que vai acontecer. Portanto, o presidente fez o que ele tinha que fazer. Se o presidente tivesse aprovado,
Por isso eu estou sendo imparcial, estou mostrando imparcialidade. Ele ia incorrer no erro de responsabilidade fiscal. O que ia acontecer com ele? Impeachment. Ele ia ser impeachmentado. Eles já iam de cara, já iam pegar ele, já iam impeachmentar ele, porque ele está gastando acima do teto. Foi claro? Nós temos umas 200 mil escolas no Brasil, certo? Parece que, se eu não me engano, eram 2 vagas. Então são 400 mil profissionais de... Quanto é que ganha um profissional de psicologia? Entre 2 a 5 mil reais, por aí? Vamos chutar 5 mil reais que a gente vai arredondar aqui. Seria 5 vezes 400 mil, vai dar 2 milhões, é isso? É isso? 5 vezes 400 mil são 2 milhões. 2 milhões por mês. Por mês, certo? Então, 5 vezes 400 mil vai dar 20 milhões. A minha filha é psicóloga e não ganha 20, isso, não. Dá 20 milhões, né? 20 milhões? Pera aí. O meu cálculo foi muito rápido. Beleza. Então, vamos lá. Mas vai ser mais ou menos... Mil. Não, peraí. 400 tô falando mil. 5 mil por mês para 200 mil pessoas. 5 mil por mês para 200 mil pessoas. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vou pegar o pai dos burros aqui que eu não quero fazer besteira. Vamos lá. Então, quem já fez aí? Alguém já fez aí? Alguém já respondeu na live? A gente tem 400 mil. 5 mil. A Sônia Maria respondeu. 5 mil vezes 200 mil? Vezes 200 mil? Não, eu acho que ela quis dizer um salário. Na minha conta aqui deu 1 milhão por mês. Na minha conta aqui deu 1 milhão, 1 bilhão? Não. Quis dizer que ela não fez essa multiplicação, não. Pô, aqui da minha conta deu 1 bilhão. 5 mil vezes 200 mil deu 1 bilhão. Aqui, ó. Milhar. A Sônia falou 400 mil vagas. Não são 400 mil vagas. Porque são, eu tô falando, são 400 mil vagas de professores, tá certo? Só que eu tô, tá, positivo, é dobrado, entendi o que você quis dizer. Não são só, são 10 mil vezes 200 mil, né? Então são 10 mil vezes 200 mil, tá certo, você tem toda a razão. 10 mil são as duas professoras, né? 2 psicólogos vezes 200 mil. 200, 1, 2, 3. Vai dar aí quanto? 2 bilhões por mês, vezes 12, vão ser 24 bilhões por ano. Quem vai pagar essa conta? Entendeu? Quem vai pagar essa conta? Não entendo, ele está mais preocupado com o mandato dele do que a juventude, tendo em vista que pode ser administrado 20 bilhões, Abrada. Abrada, presta atenção. Você tem empregado doméstico? Não sei se você tem. Vamos dizer que você tenha. Ou vamos dizer que você não tem. Não tem condição de pagar uma, certo? Aí chega alguém e decide que você vai ter. Não, mas é multiplicado, dá 1 bi, dá 2 bi. 2 bi por mês, 2 bi por mês, vezes 12. Se você colocar o 13º salário, vezes 13. A maioria dos adolescentes nunca frequentaram psicólogo no Brasil. Psicólogo está no centro de saúde da cidade. E eu estou falando aqui de uma coisa, por mais que você venha com essas suas ideias, lindas ideias, eu estou falando como é que vai pagar, quem que vai pagar a conta, filho. É isso que eu estou falando, quem que vai pagar o cascalho, de onde vai sair o dinheiro? Não tem. É como você querer ter um carrão aí e você não tem o dinheiro, mas eu preciso de um carro porque eu nunca tive um carro, mas e daí não tem o dinheiro? Não tem questão de ideologia, não tem questão de você achar que os adolescentes nunca frequentaram psicólogo. Isso não tem. Não tem o dinheiro. Se tivesse o dinheiro, tivesse previsto de onde ia sair o recurso. Foi o Bolsonaro que falou que seriam 400 mil vagas. Sim, porque são psicólogo e assistente social. Beleza, que seja. Pode ser. Um psicólogo e assistente social. Mas são 2 pessoas que você vai ter que pagar mais por mês para cada escola, ou seja, 400 mil então são 2 vezes, né? 2 vezes 400 mil vagas, porque são 200 mil escolas, tá certo? 400 mil vagas. Faz isso vezes um salário de uma média de 5 mil por mês. É o que você vai ter, entendeu? 400 mil vezes 5 mil por mês. Vai dar 2 bilhões. 2 bilhões vezes 12 vai dar 24. Aí, o Cristiano está dizendo aqui, desconta do banquete do STF. Eu acho que não vai dar, não. Eu acho que nem o banquete do STF tem tanto dinheiro.
A ideia é bonita, a ideia é legal. Tá faltando professor em sala de aula. Você acha que eles vão conseguir colocar psicólogo? As prefeituras, aliás, aí outra pergunta que eu queria dizer. Quem vai bancar isso aí? É a prefeitura? É o Estado? De onde vão sair esses 20 bilhões? Então, quer dizer, a lei veio incompleta, Brava. Infelizmente, a lei não veio com tudo aquilo que era. É verdade. Todos nós precisamos de psicólogo, independente se é saudável ou não. Eu vou ao psicólogo, Abraham. Eu vou ao psicólogo, sabia? Eu tenho um psicólogo. Inclusive, esse assunto eu tratei junto com ela. Porque a minha psicóloga, o dia que eu fui na consulta com ela, ela falou, poxa, o Bolsonaro vetou, né? Aí eu falei, vetou. Vetou porque não tem dinheiro. Ponto. Não tem questão ideológica. Não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Dentro daquilo que o orçamento do executivo ele não tem. Agora, o executivo para fundo partidário, de onde é que vem do fundo partidário, Paulo Fernandes? É do legislativo. O outro falou do STF, a comida do STF, né? do judiciário. Entendeu? Então, gente, o executivo não tem como bancar isso aí. Agora, se o legislativo quiser abrir mão de recursos dele para bancar 20 bilhões por ano, não tem problema nenhum. Aí o presidente diz de onde é que vai sair. Não, vai sair do fundo partidário, vai sair, né? Diz de onde é que vai sair. Né? Então, eu entendo que todas as crianças e todo mundo precisa de psicólogo. Ninguém está dizendo que não precisa. Ninguém está dizendo que não precisa. Não adianta falar isso. Eu estou perguntando de onde vem o dinheiro. É isso que eu estou perguntando. Não tem dinheiro. Bira, o seu Lucas está chamando você de Biratã, não entendi. Biratã? Meu nome é Bira ou Birajara. Ele fala que Biratã, as pessoas que não, vem com aquelas negulas. Reclamo quando ele fala mudança. Ele não fez mudança nenhuma, seu Lunga. Ele não fez mudança. Não, o Letaci Bezerra não fere nenhuma causa pétrea, não. Sabe por quê? Porque a mudança não foi de regime para semi-parlamentar. Não existe isso. Simplesmente tem uma live minha ali no meu canal, Bira Monteiro, né? Que eu vou dizer o seguinte para você. O que se mudou foi a metodologia de centralização do recurso. Não mudou mais nada. O recurso é o mesmo, o parlamentar é PEC dele. PEC não, como é que chama? PLN, se não me engano, dele é um negócio que já está liberado, são 15 milhões que tem para cada um, totalizando 8 bilhões, 910 milhões, e que aí sim, viu, a Braba, desse aí tem de onde sair o recurso, por quê? Porque já está previsto, entendeu? Já está previsto. Tá certo? Então, falou errado o teu nome, já está pedindo desculpa. Não, pode ser Birajara, pode ser Bira, fala Bira que fica fácil. Mas então é isso aí, gente. A questão é essa, Braba. Não tem dinheiro. Essa é a questão. Se você apontar dentro do orçamento, que inclusive esse ano já teve que ser majorado de 25 bilhões de reais, foi solicitado que quebrasse a regra de ouro, para poder pagar contas do Temer, da época do Temer ainda, que deixaram para a última hora para pressionar o presidente. Agora você vir com 20 bilhões para colocar no orçamento agora, no final do ano, já tendo sido votado o orçamento, não tem como, né, cara? Eu acredito que não tem como. Se alguém tiver uma ideia melhor, avisa aí. Vamos em frente? Shalom, shalom. Como é que tá? Tudo bem? Essa notícia é fake, foi levantada para a Folha. Ninguém acredita na Folha. É isso mesmo, Hassan. Não existe negócio de parlamentarismo. Eu já expliquei isso no meu canal lá. É só ir lá e olhar. Vamos em frente? Olha lá. Continua a falcatrua aqui, ó. Augusto Nunes é a operação da polícia contra Romero, Jucá e Filho. Chegou a hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Augusto, mais um caso de família de políticos investigados pela Polícia Federal. Mais um. Na terça-feira, o noticiário político-policial foi dominado pelas famílias Lula da Silva e Bittar. Nesta quarta-feira, foi a vez da família Jucá. O ex-senador Romero Jucá e seu filho Rodrigo, ex-governador de Roraima, entraram na mira da Operação Títeres, que investiga bandalheiras ocorridas na administração e destinação do dinheiro torrado em 2018 na campanha eleitoral do PSDB em Roraima. A multiplicação de famílias de políticos que viram quadrilhas chefiadas por sobrenomes iguais é um dos fenômenos mais instigantes da paisagem brasileira, redesenhada por ofensivas anticorrupção. Não era assim no Brasil dos anos 80,
quando eu acompanhei o deputado Ulisses Guimarães num giro eleitoral pela Grande São Paulo. No começo da madrugada, Ulisses, então presidente do PMDB, parecia dormir no banco traseiro de um Opala quando sussurrou uma frase enigmática, aspas, o problema do político é a mulher do político. Eu quis saber por quê, e ele explicou que ao chegar em casa, sua mulher seria despertada pelo mais leve ruído e perguntaria com quem havia dividido o palanque. Fosse qual fosse a resposta, sua mulher, Dona Mora Guimarães, faria algum comentário crítico do tipo, não é esse que você vive dizendo que é ladrão? Isso ajuda a gente, continuou Ulisses, a respeitar limites éticos e morais. Os tempos mudaram. Erenice Guerra, melhor amiga de Dilma Rousseff, aproveitou a chegada à chefia da Casa Civil para juntar os filhos num bando especializado em tráfico de influência. A matriarca do clã baiano Vieira Lima ensinou aos filhos Gedel e Lúcio a arte de roubar. O irmão de José Dirceu aprendeu tudo o que não devia com o professor de safadeza. A lista de exemplos é interminável. Hoje, mulheres de muitos políticos aguardam acordadas e ansiosas a chegada do marido. Não para perguntar com quem ele esteve. Elas só querem saber quanto renderam as roubalheiras do dia. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Até Sérgio. amanhã. Até amanhã. Pois é, né? Isso tudo que a gente está vendo aqui, eu estou colocando porque é o seguinte, essas pessoas... Olha lá, o Faria, o Abraba quer fazer uma advertência para você. Eu já imagino o que é. Eu? Senhor Faria, eu gostaria gostaria de ter permissão para fazer uma advertência. Me sinto no dever para tal. Dever de tal. Pode fazer, vamos lá, vamos ler aqui. Você que tá animando o nosso canal. Bom, aí pessoal, vocês veem o que acontece. Tem tudo a ver com o nosso Ih, lá vem deixa o Leuda para lá, E aí lá vem mais uma falcatrua, né, do Jucá, dessa turma toda, a gente fala, eles podem fazer o que eles quiserem, eles estão dentro da regra do jogo, e nós não podemos denunciar. Tem gente aí que está sofrendo processo lá do Supremo Tribunal Federal, aquela que o Toffoli, né, inventou lá, aquele inquérito lá, e tá hoje respondendo, nem os delegados, nem o juiz sabem no que vai dar aquilo ali. Quer dizer, o cara passou da esfera de atribuição dele, pelo estatuto do STF, ele só pode fazer processo de coisas que acontecem dentro do STF, ele está indo na internet para processar as pessoas, tá certo? Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer com essas pessoas ainda, mas é para vocês terem uma ideia de que está cheio de bandido, mas com os outros pode, né? Mas, quer dizer, com eles podem, mas com a gente não pode falar nada. Vamos ver mais uma aqui. O Alcolumbre sentou em cima do projeto da segunda instância. Eu sabia que ele ia fazer. Muito bem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal confirmou nesta quarta-feira, em votação simbólica, o aval ao projeto que prevê a prisão de réus condenados em segunda instância. Com isso, a medida deve agora ser encaminhada ao plenário do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porém, já avisou que não deve colocar o projeto na pauta tão cedo. O que é natural, estranho é quando Davi Alcolumbre coloca alguma coisa, né? Está acostumado já a sentar em cima de qualquer coisa que incomode aquela ala lá, que não gosta muito de investigação no Congresso. Conforme o acordo costurado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os senadores devem aguardar a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, sobre o mesmo tema que está em discussão pelos deputados, mas que só deve ser analisada em 2020. A estratégia de recorrer à PEC é vista por parlamentares defensores da prisão em segunda instância como uma forma de adiar a apreciação do assunto. Motivo, a tramitação de uma PEC é sempre mais lenta, porque precisa do apoio de 49 senadores e de 308 deputados em 2 votações. Nada, Augusto Nunes, absolutamente nada contra a PEC. A PEC tem mais é que tramitar. Se ela precisa de várias sessões, isso faz parte da burocracia do Congresso Nacional. Agora,
não é porque a PEC está tramitando na Câmara que é preciso paralisar a tramitação do projeto de lei no Senado Federal. O próprio Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, disse dias atrás que os projetos não são mutuamente excludentes. Eles podem correr em paralelo. Afinal, para que existem duas casas legislativas? Uma pode querer votar de um jeito, a outra pode querer votar de outro, e um projeto aprovado em uma vai tramitar logo em seguida na outra casa legislativa. É assim no Congresso Nacional. E isso tudo aqui faz parte de manobra para adiar e, a gente vai ver em breve, restringir o alcance da proposta de emenda à Constituição ou do... Olha só, são a PEC e a PL. O projeto de lei está no Senado, a PEC está na Câmara. A Câmara enrola aqui e o Senado enrola aqui. O PL está aprovado pela CCJ. Basicamente, a grande maioria dos senadores já conseguiram já votos para aprovar o PL e mandar para a Câmara, certo? Só que, claro, a PEC é mais demorada, então ela poderia ficar para o ano que vem. Mas a Câmara poderia votar o PL esse ano, porque já passou pela CCJ do Senado, né? Já passou, teria passado pelo plenário e já podia ir direto para o plenário da Câmara. Feito isso, antes do dia 17 já podia ir para veto ou não presidencial, né? Para o presidente aprovar ou não o PL. Quer dizer, o PL está empacado porque o Alcolumbre quer. Só isso. Ele é Augusto. Olha só, vou começar o Paulo Fernandes uma conversa tá aqui, ó. que eu tive no começo. O que foi? O Paulo Fernandes está dizendo aqui, e aí, Stubb? Achei muita hora com HK no Pama SP. HK? Eu lembro do Pama SP. Parque que é de o Pama? Material Aeronáutico de São Paulo. 12 anos lá, viu, Paulo? Ele fica ali onde? Fica ali naquele aeródromo que tem no centro ali, no clube da... Onde é que ele fica, esse Pama? O Pama fica em Santana. Em Santana. No bairro de Santana. No bairro de Santana. Tá? Pensei que ele ficasse no aeroclube ali no centro. Tá certo. Vamos em frente? Isso dos anos 90. Presta atenção. Com o então ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Ele era ministro do governo do Itamar Franco, que tinha acabado de substituir o despejado do cargo, Fernando Collor. Então está uma conversa sobre generalidade. Como é que é? O senhor convive muito com os outros ministros? Ele falou, olha, eu sinto falta do Senado. Não tem tanta gente para conversar aqui, para ter conversas agradáveis, divertidas, inteligentes e tal, que você aprende. Eu falei, e no Senado, como é que era? Ele tinha acabado de vir, de se transferir do Senado, né, para o Ministério, formado por Itamar Franco. Aí disse, olha, para te dar alguns poucos nomes, eu lembro que eu conversava lá com Afonso Arinos, Roberto Campos, Darcy Ribeiro, Tancredo Neves, e parou por aí. Portanto, não faz tanto tempo assim que existiam os chamados cardeais do Senado, que geralmente davam os rumos corretos aí a serem obedecidos para que o Brasil saísse de crises ou não entrasse em crises políticas e, sobretudo, para que o país se tornasse mais civilizado. Hoje, em vez de senadores desse calibre, nós temos na presidência um Alcolumbre que substituiu Renan Calheiros e, por uma estranha espécie de osmose, ficou parecidíssimo com ele, ou um pouco pior, porque é metido a esperto sem ter a experiência bandida do Renan Calheiros. Essa história, a história com maiúscula, não vai ser detida nem pelo Rodrigo Maia, nem pelo Davi Alcolumbre. Não adianta sentar em cima desse projeto, ele será atropelado por ele. Não adianta combinar com manobras com o Rodrigo Maia para que os projetos sofram uma fusão, que isso é uma maneira de descaracterizar os dois e só atrapalha.
ele sabe que os dois podem correr simultaneamente e fica com essa conversa para boi dormir. É conversa fiada. Então eu lamento muito a decadência do Congresso. Espero que os senadores decentes, que não são poucos, resistam ao Alcolumbre e sem esperar tanto quanto esperaram os senadores que não toleravam a permanência achavam absurda a permanência do Renan e, no entanto, engoliram o Renan por força dos dossiês que ele dizia ter por muitos anos e muitos mandatos. Então esse Alcolumbre está na hora de ser posto aí na que o Carlos está falando. Do despejo. É bom que ele saiba que não conseguirá permanecer no cargo se continuar agindo assim, porque ele está navegando contra o povo brasileiro. Lembrando que o Grupo Jovem Pan defende... Tá, aí já vamos deixar para ele fazer merchandising de Jovem Pan. Então, aí Ô Bira, o Pama SP que fica em Santana, de frente ao Pama vai ser aberta uma escola militar, que era uma área que era o Colégio Militar de São Paulo? Colocar... É o Colégio Militar de São Paulo? Bom, eu vi o Colégio Militar de São Paulo vai ser ali de frente ao quartel Pama SP. Beleza, show de bola. Ô Abraba, tô esperando você pra lá, viu, Abraba? Você até agora, você não falou aí o puxão de orelha, ué. Não, ele vai falar, eu sei o que é, mas vamos em frente. Aqui, ó, eu tenho que correr um pouquinho aqui, senão não vamos passar de 1h30 aqui. Agora vamos falar sobre a coisa triste aqui, né? A derrota da senadora, né? Agora vai lá, vamos lá. Da juíza Selma? Sites e blogs da esquerda estão festejando uma grande derrota do Brasil no combate à corrupção. O TSE, que não age contra partidos que são verdadeiras facções e se nega a caçar as legendas comprovadamente envolvidas nos mais absurdos esquemas de corrupção da história da humanidade. O mesmo TSE, que nada faz contra parlamentares como Canalheiros, que tem quase 2 dezenas de processos mofando no STF. O mesmo TSE, que permite que políticos atolados até o pescoço na Lava Jato continuem conspirando dentro do Congresso Nacional contra o país, tomou uma decisão extremamente dura contra a ex-juíza, que ganhou fama por sua atuação corajosa contra gente muito poderosa, quando ficou conhecida como Moro de Saias. Quis o destino que a primeira que fosse para a linha do fogo fosse a senhora. Você ser caçada por estar fazendo o que é certo, por estar confrontando poderosos. A cassação pelo TSE da senadora juíza Selma representa grande perda na luta contra o grande mal que assola o país. Só quem conhece a história da ex-juíza e acompanha sua luta diária no Senado contra o crime institucionalizado entende de fato o que está acontecendo. Quem ainda não acredita nos rigores seletivos da Justiça Tupiniquim deveria dar uma atenção ao caso da senadora. Selma contrariou o interesse de grupos poderosos, formados por políticos e tradicionais empresários influentes, envolvidos em corrupção e desvio de dinheiro público. Em 2015, em diversas operações, Selma prendeu desde governador até presidente de Câmara de Vereadores no Mato Grosso. Por isso, não demorou para levar o troco político por seu trabalho no judiciário. O ex-governador que Selma condenou foi notícia nacional por um telefonema captado pela PF entre ele e o ministro Gilmar Mendes do STF, no dia em que uma ação de busca e apreensão foi realizada em sua casa. Governador, que confusão é essa? Barbaridade, ministro, é uma loucura, viu? Que coisa, eu estou sabendo isso agora. Por ironia da história, no mesmo dia de sua rapidíssima cassação de mandato, a senadora... O Abraba já deu a resposta, lê aí. Eu falei, Abraba, respondendo a Abraba, então... Abraba, o cigarro me tranquiliza, tá? Eu posso ser até escravo do cigarro, mas o cigarro me tranquiliza. Eu acredito que é uma coisa que eu herdei do pai, porque quando eu era moleque eu gostava de sentar perto do meu pai para sentir a fumaça do cigarro, o cheiro do cigarro.
Não, mas não me incomoda não, tá? Não me incomoda não. Agora eu vou continuar fazendo live, fumando, sim. Me desculpa aí, tá? Posso não agradar você, mas eu vou continuar fazendo desse jeito, eu não vou me reprimir, né, por causa de ninguém não, tá? Essa é a minha opinião. E obrigado, né? Porque é uma opinião dele, mas não serve para o sub. Pronto. Não me afetou. A senadora Selma Arruda foi a relatora de uma vitória importante para a cidadania brasileira no combate à corrupção. A CCJ do Senado aprovou a tramitação da mudança no Código de Processo Penal para que seja legal e constitucional a prisão após decisão em segunda instância por órgão colegiado judicial. O senador Eduardo Girão destacou a velocidade absurda do processo contra a senadora e disse que ficou claro que tudo não passa de uma perseguição. A gente sabe o que é que está por trás. Nada vai justificar 7 horas de análise da PGR. Ninguém vai me convencer do que aconteceu. Mas que é estranho esse julgamento e eu digo aqui para a população brasileira, não existe isso. É uma mulher que não pode reclamar do tempo de julgamento de nada aqui. Tudo é parado no Brasil. Eu não sei se você tem dado da média que são processos julgados em algumas instâncias. Mas o seu não existe essa velocidade. Geralmente é 4 anos na primeira instância. Geralmente é 4 anos na primeira instância. E o seu tá dando quanto no total? Não deu 1 ano ainda. Não deu 1 ano em quantas instâncias? Já dá nas 2 instâncias. Tá nas 2 instâncias. Nas 2 instâncias. Então, é a justiça funcionando. Eu espero que funcione para valer e para... porque é certo. Que não foi crítico. Tudo tem uma razão de ser e vai ficar o que estava escondido embaixo do tapete, vai ficar claro para todo mundo. Ficar claro, para mim, uma perseguição. Claro, que é para tirar você pelo que você está fazendo aqui. Para chegar pro teu povo e dizer, povo, tu não vale nada não. Teu voto aí, o que interessa é o seguinte, quem está no poder, como é que é, o que é que está fazendo. Está conflitando interesse se não está. E aí, senadora Selma, minha amiga irmã, você vai ter recebido um prêmio. Porque você não está aqui com outros interesses a não ser representar teu estado bem, representar teu país bem e fazer o que tu sempre disse e tu sempre fez na tua vida. A luta não para. O evidente rigor seletivo praticado contra a ex-juíza Selma pode gerar uma revolta política nunca antes vista em Mato Grosso. O caso merece ser acompanhado, com lupa, pelos cientistas políticos. Quem viver, verá. A senadora juíza Selma, em pronunciamento contundente no Senado, fez duras críticas contra o sistema da corrupção sistêmica, que envergonha e destrói o país, enfatizando que combater a corrupção é combater todos os outros males, pois ela é a mãe de todos os males. Me irrita muito quando nós falamos em combate à corrupção e alguém pega o microfone para dizer eu não vou combater corrupção agora, isso não é pauta. A pauta é o desemprego, a pauta é a saúde. Caramba, sabe? As pessoas têm que entender que combater o desemprego combater a corrupção é sim combater todos os outros males. É a mãe de todos os males. A corrupção é a mãe de todos eles. Nós sabemos, senadores, que existe essa guerra. Acho que poucas pessoas não perceberam ainda. Eu me lembro quando juíza, presidindo audiências, eu chegava a ver, a sentir a energia daquelas coisas negras ali, por cima daquilo tudo. A corrupção não tem um nome, não tem uma vítima. Ela é volátil. A corrupção é um mal que está aqui. É essa nuvem negra que está nos cercando. Esta se chama corrupção. Ela compra almas, ela promete muita coisa que depois não vai cumprir. É uma espécie de Lúcifer aqui materializado entre nós. O senador Stevenson destacou que com a cassação da senadora, quem perde é o país. Independente se a senhora fica ou não,
quem perde esse país, se a senhora não ficar. Honestamente, quem vai perder esse país? Logo quando a senhora sentou ali no início, senador Girão, vou relatar isso aqui no início, eu sentando ali atrás dela. Aí eu olhava e disse, caramba, é a famosa juíza Selma. É a famigerada juíza Selma que está ali sentada. Mas por quê? Eu tinha medo da senhora. Ora, uma pessoa com 1,55 m, praticamente, é essa a sua altura? 1,52 m. 1,52 m. Botou, quem botou já? Ex-governador, governador, secretário. Botou uma penca de gente importante dentro de cadeia. Conheço a senadora Selma. Não é à toa que nós estamos no mesmo barco, com as mesmas causas, com o mesmo propósito, com o mesmo vigor, com a mesma força. E enxergar isso na senhora, dizer que vai dar tudo certo. Eu recebo mensagens aqui, estou ao vivo nas minhas redes sociais, e as pessoas dizendo, manda lá para o Rio Grande do Norte. Então as pessoas do Rio Grande do Norte estão conhecendo quem é a juíza Selma. E sabe muito bem que eu, para estar defendendo uma pessoa em público, ou para estar defendendo em redes sociais, eu que não pedi apoio a ninguém, que não apoiei ninguém em campanha, que não fiz política velha, que me mostrei isolado, praticamente ranzinza, em canto de parede. Para eu estar hoje apoiando publicamente o senador Girão, a senadora Selma, é porque de fato eu sinto, conheço, investiguei, pesquisei e sei do que ela fez, e ela é tão vítima quanto eu já fui no passado. Só que a pena da senhora está vindo agora. A minha eu já paguei lá atrás, quando eu mexi com pessoas poderosas igual a senhora. Quando eu era apenas um capitão de polícia, prendendo políticos, promotores, embargadores, prefeitos, e que me caçaram, procuraram, que me prenderam, que me tiraram do cargo, que me fizeram tudo isso. É a resposta que eles dão. Mas se a população brasileira estiver vendo e ouvindo o que eu estou falando, e tiver curiosidade de pesquisar quem é a senadora Selma, ou a pessoa Selma, quem é a esposa Selma, quem é a mãe Selma, quem é a juíza Selma, vai ver que tudo que estão falando da senhora é para tentar arranhar a sua honra, a sua imagem. Mas ela é intacta, viu? Uma ideia à prova de bala. E a da senhora pode me atrelhar que não vai atingir. O mesmo TSE que decidiu tirar Selma Arruda da vida pública por 8 anos, aprovou a criação do 33º Partido Político Brasileiro. Trata-se da Unidade Popular pelo Socialismo, UP. A esquerda não dorme. Por isso, se os conservadores brasileiros não trabalharem por resultados objetivos na economia e pela mudança constitucional e estrutural, a social cleptocracia ou a canhota cleptomaníaca podem retornar ao poder mais depressa que o esperado. Então, mais uma vez, reforçando o que eu venho falando. Olha aqui, ó. Por causa da ideologia, nós estamos aí tendo pessoas que estão sendo processadas, sendo mandadas embora. Nós tivemos gente que teve, vamos dizer assim, mandados cassados, nesse caso da juíza Selma. Nós tivemos também leis que foram, vamos dizer assim, desidratadas, né, como no caso do pacote anti-lei do Sérgio Moro. Nós tivemos uma série de coisas, tudo em nome de uma ideologia. Tudo em nome de uma ideologia. Comunismo. É tudo em nome do comunismo. Porque chama de socialismo democrata, não sei o que lá, mas é tudo comunismo, gramicismo. Tudo isso entranhado dentro do Estado. E por anos e anos, nós estamos indo para... A gente pensa que acabou, mas não acabou. Né? Não morreu. Tem gente que fala assim, mas o movimento comunista internacional morreu. Não morreu, não. Ele está presente aí, ele mudou, ele se modificou. Mas morrer, ele morreu. Assim como o conservadorismo não morreu no Brasil. As pessoas gostam do que é certo. As pessoas gostam do que é correto, certo, Faria? Dá uma faladinha, ver o que você acha. Claro, isso aí é a coisa que nós queremos. Aí, ainda dentro dessa ideia... Aqui, graças a Deus, não está chovendo não, viu? Graças a Deus. A Noeli disse que lá na casa dela caiu pedra. Lá volta a Jussara Cristina. Ô, Jussara Cristina, você está pedindo que os militares se tornem fora da lei. Essa que é a situação. Você está entendendo? É isso que você está pedindo.
Não é que nunca vai resolver nada. Não existe nunca, nem existe jamais, nem existe o impossível. Alguma hora... Ó, uma coisa aqui, como é que é o nome daquele senador que andava sempre com o Bolsonaro, que depois não conseguiu ser reeleito? O que trabalha nas causas das crianças? Então, aquele senador chegou um dia, o Bolsonaro falou para ele assim, vou tentar a carreira para presidente da República. E ele falou assim, não, você não vai conseguir, para com isso, você acha que alguém vai votar em você? E hoje ele é o presidente da República. Então, nunca diga nunca, as coisas vão se resolver, não com a pressa que você está, Jussara, mas dentro do momento certo. Vamos lembrar que nós temos mais um tempo aí para ter 2 saídas, 2 cadeiras livres no STF, né? E quem vão para essas 2 cadeiras? Eu já sei de cabeça quem vão para elas, tá certo? Então tudo tem tempo para acontecer. A gente temia que tentassem fazer o impeachment do presidente no primeiro ano dele, né? A gente não temia isso? No primeiro ano? Porque era o primeiro ano dele como presidente, ele não conhecia as manhas. Você acha que no segundo ano ele vai dar bobeira? Para alguma coisa? Não, né? E as reformas que não conseguiram ser feitas, vão ser feitas depois. O que é com o Magno Malta? Muito obrigado, Maurício Campista. Muito obrigado, Magno Malta. E as reformas que vão ser feitas, vão continuar sendo feitas. Eu lembro que o Vitor Hugo falou, quando saiu da CCJ, o pacote do juiz, do Ministério Moro, sempre chamo de juiz ou de presidente. Uma das 2 coisas que eu chamo de juiz é presidente. Mas vamos lá. Deve ser porque ele vai ser presidente do STF, né? Deve ser. Mas vamos lá. Aí Boa noite, Tadeu. Boa noite. Tadeu Castro, boa noite. Tadeu Cardoso, boa noite. Tadeu, boa noite. Obrigado. Então, pessoal, como eu falei, isso tudo em nome do... sou do RA Letaci. Sou do Letaci, né? Deve ser Letaci. Sou do RN, no Rio Grande do Norte, votei no capitão Steffers e me sinto muito bem representado por ele. Legal, aleluia. Você é uma das poucas que pode dizer isso, hein? Apesar de que eu votei no Sanderson para deputado federal e me sinto bem representado por ele também. Para senadora, eu votei num cara que eu não me sinto representado, não prefiro nem dizer o nome. Eu não tinha outro, tinha que votar. Eu não ia anular voto de senador, porque quando você anula o voto, você dá o voto pro vagabundo. Então eu tive que ver qual era o pior e votei nele, né? Mas vamos em frente? Agora sim, o pessoal vai entrar em pontos. Presta atenção. Sejam bem-vindos ao canal Gigante Patriota. Prazer, meu nome é Flávio. Desde já agradeço a todos pela audiência. Estarei colocando abaixo da descrição o link da fonte. Alerta máximo! Fala de Bolsonaro sobre o fundão faz parlamentares tremer com medo de ficar sem nada. Vai ter veto sim. Ponto. Desde já agradeço a você, patriota ou intervencionista ou bolsonariano, pela audiência. Peço a você que curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Dirigentes partidários passaram a defender nos bastidores a aprovação de um fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para bancar as campanhas municipais em 2020, como propôs o governo, informa a Cruzoé. Na noite de terça-feira, 10 mais um revés, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter que nada falou, nem enviou recado ao Congresso sobre sancionar um fundo eleitoral de 2,5 bilhões de reais. Diante da fala do presidente, parlamentares passaram a defender a aprovação de valor enviado por Bolsonaro, teme que o presidente vete um montante maior e os políticos acabam sem nada. Ao meu ver, abre aspas, todo valor deveria ser vetado, fecha aspas. Político deveria bancar sua própria campanha. Ponto. Hashtag veta ao fundão Bolsonaro, né? Ponto. Brasileiros e brasileiras, olha, o que o povo tem que fazer é ignorar esses políticos que quiserem usar esse dinheiro do fundo eleitoral, tá? Porque perante a eles que aprovaram essa lei, é lei, então a lei tem que ser cumprida, mas sem o consentimento e sem a autorização da população brasileira, que paga impostos durante 7 meses por ano, tá? Eles querem tirar dinheiro da educação, da segurança e da infraestrutura para bancar as candidaturas deles, para eles permanecerem no poder sem o consentimento da população brasileira. E a maioria desses deputados e senadores estão envolvidos com atos de corrupção. Basta você dar uma pesquisada na internet que você
vai ver o tanto de processo que esses deputados, a maioria, e senadores, têm nas costas, tá? Então, eu, na minha opinião, quando for nesse ano que vem, 2020, eu vou fazer uma lista desses candidatos que querem se eleger a algum cargo em prefeitura ou qualquer órgão. Eu não vou votar neles. Não vou votar neles. Não vou. Cabe o meu direito de protestar. Já que eles não atendem os nossos protestos que nós fazemos durante aos domingos, eles não estão nem aí para nós, então eu vou fazer uma lista de todos os políticos que estão usando esse dinheiro do fundo partidário para se eleger. Eu não vou votar em nenhum deles. Lógico que eu vou votar, mas eu vou selecionar um conservador de direita, ou se não um general, ou um almirante, ou uma pessoa que eu vou olhar... Oi. A Brava, esse cara nunca falou o nome dele. Ele é do Gigante Patriota, tá? Gigante Patriota. Gigante Patriota. Ele nunca falou o nome dele, tá? Eu vou tentar achar aqui. Tá, vamos em frente? Onde que eu parei aqui? Vamos lá. Oh, meu pai, mexi aqui sem querer. Que eu vou olhar o currículo dele desde quando ele era pequeno. Que partido que ele foi afiliado, quem ele apoiou nas políticas, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, o que o pai dele faz, o que a mãe dele faz, porque a gente tem que saber muito, viu, a respeito da família do candidato que a gente vai votar. Eu tenho um exemplo aí do Rodrigo Maia. O pai do Rodrigo Maia é um comunista, exilado no tempo do regime militar. E você viu o que ele está fazendo aí contra nós, né? O presidente da OAB também. O pai dele é um ex-comunista, é um comunista exilado no tempo do regime militar. O pai do Dória também é um comunista exilado no tempo do regime militar. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um pente fino nessas eleições de 2020, tá? Um pente fino mesmo. E mostrar para eles que o poder emana do povo. Já que eles não querem reconhecer o poder do povo, quando nós vamos às ruas fazer manifestações dia de domingo, então vamos mostrar através do voto, tá? E não só através do voto. Também a população brasileira tem que se conscientizar e parar pelo menos uma vez na semana lá na Praça dos Três Poderes, milhões de brasileiros, e cobrar do Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre que ele respeite o anseio da população brasileira, porque o povo brasileiro não aguenta tanto descaso daquele Congresso. Todos os dias eles estão aprovando PECs que só beneficia esses políticos para permanecer no poder. Olha, eles aprovaram de ontem para hoje o parlamentarismo. Que isso, gente? Não, isso é então quer dizer que agora eles que vão comandar o dinheiro no ano de 2020. Vetado. Foi vetado. Falou besteira e foi vetado. Diz o... Falou, é um Gigante Patriota, mas esse cara nunca falou o nome dele não, viu, Bia? Ele tem medo de represália, ele não se identifica, né? Eu acho que deve ser isso. Aí ele acabou de falar a pior besteira do mundo. Não tem esse negócio de parlamentarismo. Não tem esse negócio do recurso... Você provou, né, Bira? Você provou por A mais B hoje de manhã. Pô. Pois é, não tem. Então já está vetado aqui. Para a gente finalizar, que nós já estamos com, deixa eu ver aqui, 1h e 14 minutos. E é grande. Eu sei que ficou faltando aqui. Eu vou passar duas aqui só para a gente finalizar. Porque uma eu não vou deixar de passar porque é sobre Jesus. Tá? E essa aqui é importante. Vamos ouvir essa aqui. Não sei se você percebeu e também não sei se você considera isso apenas uma coincidência, mas ao longo do tempo existem dois momentos nos quais algumas pessoas, alguns grupos sentem uma imensa necessidade de atacar Jesus, de denegrir Jesus e, de modo direto, também atacar e denegrir quem acredita nele e seus seguidores.
Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo de nossa campanha de apoio ao nosso canal, convidar que você se inscreva no canal de Brasília, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, comente sempre que possível, ative o sininho para receber as notificações. Confesso que eu não acredito em coincidência. Eu mais gosto da Bíblia do que efetivamente conheço da Bíblia. Sou um curioso sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento. E se nós formos observar com cuidado, nós iremos descobrir que não é de agora, não é do nosso tempo, que a imagem, o nome e o significado de Jesus sejam particularmente execrados, perseguidos e enxovalhados no Natal, que significa o seu nascimento, e no período da Páscoa, que significa sua morte na cruz e a ressurreição. Vale lembrar que Herodes, quando soube do boato, naquele tempo não tinha rede social, quando soube do boato do nascimento do Messias, mandou matar todos os meninos que tivessem até 2 anos de idade. E mais, tentou seduzir, subornar, ludibriar, enganar os reis magos, pedindo que eles, caso achassem o menino, caso achassem o Messias, na volta o avisassem. Cientes do risco, pegaram outro caminho. Outro Herodes interrogou Jesus e não viu nele nenhuma culpabilidade e o mandou a Pôncio Pilatos. Esse sim, o responsável pela morte de Jesus. Pôncio Pilatos lava as mãos e, ironicamente ou tragicamente, suja a alma. Se nós observarmos a cada ano, no período do Natal e no período da Páscoa, a perseguição a Jesus continua sendo o mote principal de malucos, de modo geral, dos meios de comunicação. Quantas e quantas capas de Veja e outras revistas semanais, da afinada Super Interessante, foram usadas as capas com chamadas mirabolantes. Jesus é negro, Jesus é gay, a amante de Jesus. Blasfêmias e mais blasfêmias, porque eles não conseguem aceitar que alguém que viveu 33 anos, alguém que teve um ministério marcado pelo amor, e se nós formos observar, o ministério de Jesus é o ministério do amor. Todos os seus atos são atos de amor, mas essas pessoas precisam manifestar sua impotência diante de uma realidade que é a presença de Jesus na vida das pessoas. E tratam de humilhar Jesus e humilhar também os cristãos de um modo geral, porque para eles não é importante apenas atacar Jesus, mas principalmente atacar os cristãos. Porque o grande sonho de consumo dos que desejam dominar o mundo é acabar com o cristianismo, é tornar o cristianismo algo irreal, algo que eles possam controlar. O que eles não perceberam ainda é que a fé das pessoas não pode ser controlada. Por vezes eu fico imaginando como seria se Jesus viesse aqui. Certamente voltaria a expulsar vendilhões do templo, mas certamente diante de certas situações bizarras, como a gente observa, ele repetiria aquilo que ele disse quando lá no lugar chamado Caveira, entre 2 bandidos, ele apenas se referiu a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É o que eu acredito que Jesus diria diante de situações tão enojantes, degradantes e aviltantes como a gente tem vivido. O desrespeito, a fé
tem sido uma constante. E parte sempre do mesmo grupo de pessoas babacas, de idiotas, que buscam uma certa notoriedade, imbecis de todas as formas, que se travestem de atores quando na verdade são seres humanos patéticos, destituídos de qualquer valor ético-moral e sem talento. Precisam ir para o bizarro porque não possuem talento para o sublime que é a arte. Precisam ir para o escracho porque lhes falta a competência de serem sublimes. E a arte é sim algo sublime. Que o digam os pintores, que digam os compositores, Bach no comando, que digam os escultores. A arte é sublime, porque o que esse povo faz hoje em dia não pode ser qualquer coisa, arte não é. menos arte. Na verdade, reflete o monte de caca que eles têm dentro da cabeça e a perspectiva de vida no limiar da própria estupidez humana. Dia desses, conversando com um amigo muçulmano, ele me disse: Alfredo, você não acha estranho que nenhum movimento gay resolva fazer uma parada gay nos países árabes? Porque lá eles seriam mortos, chicoteados. E eu me lembro, por exemplo, de 2 episódios que mostram como o cristianismo é naturalmente condescendente com as agressões. O Charlie Hebdo resolveu fazer uma brincadeira, uma charge com Maomé, e foi pelos ares. Para tudo. Salman Rushdie. O F. Livre disse que eu não estou falando sobre o tema da live. Um Brasil de sacrilégios e pecados ideológicos. Então vamos lá. Vamos voltar lá para o início. Eu falei dos bandidos que estão se safando, de outros que estão sendo presos. Eu falei das medidas que está tendo no governo, que o governo está com dificuldade de comandar. Por causa de quê? Por causa de ideologia. E os sacrilégios quais são? A juíza foi sacrificada, não foi? O último sacrilégio que eu estou falando aqui, o que é? Eu estou falando aqui de Jesus a respeito das comemorações de final de ano. Então, na boa, dá uma lida no tema e dá uma lida aí embaixo, que é o que é ideologia. Ideologia, se não, é um amontoado de ideias que se enlaçam com a percepção e a interação com o mundo externo que habitam o homem. Teorias são utilizadas como escudos da realidade, repetidas como se respira o ar e se mata a sede de um ser, uma verdade inventada. Invencionismo da ideologia em si próprio. A razão, o resultado e a lei e a condenação. O invencionismo é a tendência obsessiva para inventar algo novo, mas primeiro substituir algo tradicional, que é o conservadorismo, fazer uma desconstrução de valores, de estruturas sociais e, por que não dizer, da verdade. O resto você pode ler sozinha, Felipe. Agora, dá licença, eu estou falando sobre o tema. Eu não saí do tema nem um minuto. Versos satânicos, e até hoje se esconde porque é caçado. O fato dos cristãos serem extremamente tolerantes é que permite que seres abjetos, que seres vergonhosos, que seres que não têm nenhuma condição de conviver em sociedade continuem agredindo Jesus, continuem agredindo os cristãos. A situação é tão perversa, a situação é tão estupidamente irreal e desprezível que todos os religiosos que atuam, que vivem, que professam suas fés aqui no Brasil se posicionam contra esses ataques. E aí é preciso saudar a postura corajosa da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Ninguém suporta mais que esse pessoal que se acostumou a viver na mamata da Lei Rouanet, que se acostumou a viver mamando nas tetas das verbas públicas, agora que não tem mais essa fonte de renda, preferem descarregar toda a sua frustração e todo o seu ódio contra Cristo e contra os cristãos, atacando Cristo e atacando a fé dos cristãos. Aonde eles querem chegar? Querem adquirir que tipo de notoriedade? Querem adquirir que tipo de relevância? Na verdade, imbecis dessa ordem apenas trabalham para guetos.
porque sabem que a única forma de atrair atenção é partindo para situações extremas. E volto a dizer, fazem isso porque não possuem caráter, não possuem competência, não possuem talento e não possuem capacidade. A arte é sublime. O que esse povo faz é digno de ir para a latrina. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Antes da gente terminar, Rosa, eu vou ouvir teu áudio com certeza, porque eu tenho certeza que o teu áudio sempre é bom. Vamos ver. Boa noite, Bira. Boa noite, suboficial Faria. Aqui é a Rosa do Rio de Janeiro. Boa noite a todos que estão no canal. Quero, em primeiro lugar, destacar que eu considero esse tema bastante importante, porque ele pode nos levar a fazer assim, algumas reflexões relacionadas à nossa identidade. E a gente falou sobre essa isso identidade aqui, da qual eu creio que nós perdemos, uma vez que nós fomos atravessados por uma educação que foi nos distanciando da nossa história, e ainda teve a parceria aí, né, das mídias televisivas. Quem não se lembra aí, né, por exemplo, de conteúdos que ridicularizavam os nossos fundadores, ridicularizavam a família real. E esse conteúdo não foi criado aleatoriamente, não foi criado à toa, mas parecia realmente querer ferir a nossa autoestima e fazer com que nós sentíssemos vergonha de ser brasileiros. Então, eu considero esse tema bastante interessante, porque também vejo que é um momento ao qual o Brasil está passando por um resgate dessa identidade perdida e uma reconstrução dessa história, tá bom? Dessa maneira que eu vejo aí, eu não sei se era sobre isso tá certíssimo, que o tema foi apontando para essa abordagem que vocês levantaram esse tema, mas eu gostaria de colocar as minhas considerações dessa forma. Eu gostaria de poder ouvi-los também, tá bom? Obrigada. Então, minha cara, é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui sobre como nos envolveram nessa doutrina de esquerda, como as coisas viraram banais no Brasil, como a deseducação aconteceu galopante nesse país, tá entendendo? Mas de uma maneira sutil, de uma maneira suave. Eu já tenho conversado isso com o Faria, né? A esquerda chega assim, não faz isso, não, isso aqui não pode, não, isso aqui tá errado. Ai, arma é perigoso. Ai, não sei. Você tá entendendo como é que é o negócio? Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. E aí vai indo, aí chega lá, faz uma exposição com aí a Braba falou que ele é. Deixa pra não errar aqui. Deixa eu ver aqui. Ele falou que é do Islã, se não me engano, é isso, Braba? Deixa eu ver aqui que subiu aqui, eu não estou achando. Mas a Braba falou que... Eu até coloquei, a minha família é de origem saudita, é Islã. Ok, agora veja bem, Braba, que eu sei, na tua terra, se alguém pega alguma coisa sagrada e faz uma bagunça, uma brincadeira, uma sacanagem, como estão fazendo com Jesus Cristo aqui no Brasil, como estão fazendo com os católicos, com os cristãos, tá certo, Braba? Eu duvido que lá na sua terra eles façam isso, porque na hora tem uma represália. Já sai do ar, já tira, se não duvidar, acontece coisa pior. E aqui no Brasil, Santander promove homem andando pelado, com criança dentro, com imagens de Jesus Cristo segurando pênis, né? E com não sei quem transando com não sei quem. Isso é arte, isso aí é sacrilégio. E esse sacrilégio, ele vai além. Ele entra nos pecados ideológicos, quais sejam eles. A ideologia é esse gramicismo galopante que está dentro de nós. Está dentro de nós, porque nessas últimas décadas, o que aconteceu com a gente? Você não gosta disso? Falei, você é quadrado. Mas a gente sabe como eram nossos pais, nossos avós. Não tinha conversa com eles. A gente foi flexibilizando. Como diz o presidente Jair Messias Bolsonaro, nós fomos... agora a palavra me escapou. Nós fomos... namorando com a esquerda.
Nós fomos namorando com a esquerda. Agora eu esqueci a palavra que ele falou, certo. Flertando. Nós estamos flertando com a esquerda o tempo todo. Ai, porque olha que bonitinho. Ai, que legal. Olha que biquínizinho pequenininho. Ai, quer dizer, daqui a pouco nós vamos andar nu. Porque não precisa mais de roupa. Você está entendendo? E os nossos valores estão totalmente translocados. Por que você vai levar uma criança, uma menininha pequenininha para ficar de mão dada com um cara pelado? O que é isso? Entendendo? Onde que você vai ter? Esses são os pecados ideológicos que eu estou falando. E essa ideologia vem de onde? Do gramicismo. Ela fecha no gramicismo. Por isso que eu abordei todos esses temas transversalmente. Tá certo? Eu não abordei o tema de maneira direta, certo? Eu abordei transversalmente. Bom, eu detesto, parece que eu não fui entendido. Eu estou com essa sensação agora, mas eu não tenho o que fazer, né? Bira, parece que toda vez que nós falamos de Jesus Cristo, não sei o que, causa polêmica. E teria que ser uma coisa normal, porque foi através de Jesus que nós começamos realmente a dar valor na família, né? Eu não sei por que causa tanto espanto quando se coloca Jesus no meio, porque não era para ser, era para ser simplesmente uma coisa que todo mundo concordasse, porque, poxa, eu vejo, a religião é a base da família, gente. Se não for religião, se você não acreditar no Ser Supremo, eu sou espírita, acredito no Ser Supremo, né, que no caso também é aqui Jesus na Terra. Agora, difamar Jesus, por que eu vou aceitar difamar Jesus? Negativo, entendeu? Agora, nós temos que observar aí que, poxa, a religião é a base familiar. Se nós não a tivermos, acabou. Então vem essa porcaria que o Bira falou. Eu recomendo para todo mundo aí. Isso aí uma menina colocar a mão num homem nu. E aí onde é que nós vamos parar? Não, pedofilia. E a família do futuro, que eu não vou falar o nome daquele cara porque eu não quero ser processado. E a tal da família do futuro que eles queriam fazer? Pai casando com filha. É ridículo, né, Beira? É ridículo. Entendeu? Então, gente... Agora, eu não posso aceitar isso, tá? Toda vez que a gente falar aqui de Jesus, alguém falar que fugiu do tema da live, não negativo. Tudo começou ali. Me desculpa aí, eu esqueci o nome dele aí que falou isso daí. Fernando? Não, cada um tem. Foi um... Não, mas desculpa, eu tenho que defender, porque... Eu peço desculpa. Eu não acredito na Bíblia. Tá, eu peço desculpa pelo seguinte, eu fiquei frustrado porque eu estava pensando que estava todo mundo entendendo, sabe, onde é que eu queria falar. Aí quando o F. Livre falou, olha, é a F. Livre, se não me engano, né, outro dia me disseram que é a F. Livre, e me disseram que ela diz assim, quando é que você vai começar? Pô, isso aí acaba com qualquer um, entendeu? Porque nós estamos falando sobre isso. Infelizmente o pessoal não entende, né, infelizmente o pessoal, não todos, a maioria entende, né, alguns. Bom, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, a ideia aqui é trazer o entendimento. Então, sobre o Brasil de sacrilégios, nós falamos de vários tipos de sacrilégio aqui, seja sacrilégio religioso, seja um sacrilégio ideológico. Sobre os pecados ideológicos, nós falamos todos os tipos de pecados aqui, que vão da usura, que vão, sabe, nós praticamente enumeramos os pecados aqui. A gente só não falou didaticamente cada um, etc. E tal. O Farias é católico. Não, o Farias é espírita. Tá, o Abrabato. Não, eu sou espírita, gente, eu preciso finalizar. Eu sou espírita. Eu preciso finalizar, porque agora falta só ouvir o presidente e a gente vai finalizar, tá ok? Peço desculpa se a minha reação foi mais forte, mas é que eu pensei que eu tivesse me fazendo entender. Foi isso aqui, exatamente isso. Mas vamos lá. Ó, Bolsonaro surpreende ao fazer desabafo sobre polêmicas e é altamente aplaudido. Tudo isso que eu falei, o presidente vai resumir aqui agora. Boa tarde a todos. É uma
satisfação estar aqui nesse jovem estado. Está chegando o Natal, mas eu não sou Papai Noel não, hein? Meus amigos Tocantins, uma satisfação estar aqui. Autoridades já nominadas, sou o governador Calheiço, meu colega do Senado, Davi Alcolumbre, parlamentares, ministros, Eduardo Gomes, patrono da aeronáutica, isso mesmo? Nosso líder no Congresso. Meus amigos, não é fácil enfrentar um Brasil ou assumir com uma gravíssima crítica moral e econômica. Creio eu que muitos senhores votaram em mim porque eu era um diferente naquela relação de 13 candidatos. E uma coisa marcou durante a campanha, quando eu peguei aquela passagem bíblica, João 8,32, que falava da verdade. Um renomado jornalista falou para mim, reservadamente, ele está resumindo tudo que eu falei. Sem mentir, eu não chegaria à presidência. Porque a mentira está na alma do político. E com todo respeito, ele não está longe de ter a verdade ao seu lado. A nossa classe, eu estou nela, realmente tem esse problema. Nós costumamos prometer muito e quando assume o cargo vê que não é fácil. Nós temos uma dívida interna de 4 trilhões de reais. Hoje em dia nós pagamos de juros por dia mais de 1 bilhão de reais. Por dia. Metade disso resolveria os problemas aqui de Tocantins. A gente começa a pensar. Tudo isso em nome da ideologia. Que dívida é essa? O que nós fizemos para pagar tudo isso de juros? Isso vem de irresponsabilidades, desvios, roubos e corrupção. Não tem outra explicação. A maior irresponsabilidade foi a taxa de juros lá atrás, o governo Fernando Henrique Cardoso, que chegou a bater 60% ao ano. Então, quando assumimos, tínhamos que fazer alguma coisa. O nosso avião estava caindo. Uma montanha pela frente, não tinha como fazer um pouso forçado. Aí vem o entendimento do Parlamento brasileiro. Uma das pessoas responsáveis por essa intermediação, o Davi Alcolumbre, que entendeu que algo tinha que ser feito. Eu costumo dizer que a reforma da Previdência é como uma quimioterapia. Não quer fazer, não faz. Compra logo o lote no cemitério, para não atrapalhar a família. O Brasil estava nessa situação. Outros interlocutores apareceram. Aqui o Eduardo Campos, entre outros, que entenderam essa situação. Mas a gente entende os prefeitos. Eu me coloco no lugar de vocês, muitas vezes. Tem as suas necessidades na ponta da linha. Como resolvê-la? Os senhores também, em grande parte, pegaram um município semelhante à situação do Brasil. E temos que fazer alguma coisa. É inadmissível um país que tem uma riqueza mineral como nós temos, biodiversidade, água potável, espaços vazios enormes, um país lindíssimo para o turismo. Tem tudo para ser feliz, temos tudo para sermos felizes e não somos. O que falta? Falta a gente ter fé e ter coragem para fazer a coisa certa. Assumir sob críticas. Quem não assume sob crítica? Afinal de contas, a oposição está aí. E quisera eu se a oposição fosse responsável, mas nós sabemos que nem sempre ela o é. Mas temos que tentar mudar o destino do Brasil. Assumimos e fiz uma coisa que ninguém fez. Raros são os prefeitos que puderam fazer o que eu fiz. Eu escolhi os meus ministros. Muitas vezes os prefeitos não podem escolher todos os seus secretários. E não é fácil administrar dessa maneira. Tive o entendimento do Parlamento brasileiro. Tínhamos que mudar algumas práticas. Pressões não faltaram. Agora, você está na guerra. Nós temos que lutar para não perder. Porque tínhamos a convicção que estava no caminho certo. Nós temos um presidente agora que respeita a família. Parece que é uma coisa
Parece que é uma coisa que não é importante. É importante sim, a família é a base da sociedade. Para onde estamos indo? Com todas as diversidades familiares? Ora as bolas. Cada um faz o que bem entender, mas não quer impor. Olha aí o que eu falei. Os seus costumes, a grande maioria que somos nós. Um governo que é temente a Deus. O Estado é laico, mas eu sou cristão. E ponto final. E cada um seja. Tem a religião que bem entender. Um Estado cujo governo não tem medo de tomar decisões. Um Estado que respeita seus militares. Até quase o final do ano passado, o militar é escrachado no Brasil. É por quê, General Heleno? Porque os militares das Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Ah, não estão preocupados com isso? Veja como está a Venezuela. É muito fácil. Tem algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Agora, como nós podemos garantir a nossa liberdade? É se preocupando todo dia com ela. É como um casamento. Fiquei emocionado aqui, também sou casado, o governador se referia à sua esposa dessa forma carinhosa, como se referiu, mas isso é um casamento. Nós devemos ter respeito, tratar com dignidade, com afeição, com carinho, a nossa, no caso nós homens, né, a nossa companheira. Quem quer ter um homem como marido, pode ter, vai cuidar, não tem problema nenhum. Tá? Depois de velho, eu não vou adotar essa prática mais aqui, tá certo? Tá? Mas quem quiser ter, que vai ter, sem problema nenhum. Mas a família, como está na Constituição, se eu não me engano, o artigo 216, é um homem e uma mulher. Ele está falando de tudo. E a família, repito, é a base da sociedade. Ele está falando de tudo. Uma família desestruturada é problema para o prefeito, para o governador, para o presidente, porque a prole daquela família se perde. Custa caríssimo tratar uma pessoa que entrou no mundo das drogas. Então, é um governo que mudou. Até há pouco tínhamos vergonha de falar isso. Deus, pátria, família. Olha aí, ó, falou teu canal. Brasil. Aí, ó. Se emocionar quando cantar o hino nacional. São coisas simples, mas que marcam a sociedade. Falou direitinho teu canal. Outra coisa, tem aqui a professora Dorinha, é uma batalhadora na questão da educação, mas coloquei todos o nome nós correto. aqui somos responsáveis pela educação. Não é só ela. Ela tem atividade dentro da Câmara. E como está a educação no Brasil? Péssima! O pessoal reclamando do preço da carne. A China está comprando. Aumentou o preço no Brasil. Vamos lá? Ou nós somos do livre, ou nós apoiamos o livre mercado ou não apoiamos. Tabelar ou não vou tabelar. Isso já não deu certo lá atrás. É uma chance para aqueles que criticam o homem do campo comprar um pedaço de terra e criar boi. Vai lá para ver a moleza que é. Agora, o país que mais está comprando carne nossa? A China. Professora Dorinha, tem a prova do PISA, né? É a prova internacional de avaliação do estudante. A China está em primeiro lugar. Nós estamos nos últimos. Qual é a tendência? Que poucos falam. Tem vergonha de falar porque, é de respeito. Não é de respeito, é uma realidade. São melhores, vão viver melhores. Quantos e quantos outros países à nossa frente? Prezado doutor Pacheco. Nós somos os últimos, o último aqui na América do Sul. Doutor Pacheco, temos algum prêmio Nobel no Brasil? Tem. Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem alguma brasileira? Não tem. Isso é um vexame. O que se faz em muitas universidades, faculdades no Brasil, o estudante faz? Faz tudo, menos estudar. Querem o quê? Qual o futuro nosso? O que nos espera lá na frente? O Brasil não vai sair do buraco por causa de uma pessoa só. O meu nome é Messias também, mas não faço milagre. Todos nós já está fazendo milagre. Ele já está fazendo milagre. Temos o dever de mudar o destino do Brasil. Então nós devemos perder um pouco para ganhar muito lá na frente. Como disse aos senhores, ninguém tem o que nós temos. Viajei o mundo durante a minha pré-campanha.
a vergonha de ser recebido lá fora com o manto da desconfiança. Um país do carnaval, do sexo e da corrupção. Isso está mudando. Pode ser que haja corrupção no meu governo. Sim, pode ser que haja. Pode ser que haja aqui, o governador não sabe, o prefeito não sabe, pode. Mas 11 anos de governo, zero de corrupção. Se aparecer, bota no pau de arara o ministro. Se ele tiver a responsabilidade, obviamente. Porque às vezes, lá na ponta da linha, está um assessor fazendo besteira. Se a gente saber. Mas isso é obrigação nossa, é dever. Isso aí não é algo meritório, quem tem que ser aplaudido, é obrigação, é dever. Se cada um fizer a sua parte voltado para o bem, nós saímos dessa situação que nos encontramos. O mundo todo, como disse que viajava, está agora nos olhando de maneira diferente. As viagens que faço pelo mundo, com a última fiz pela Ásia e países árabes, né? Todos anunciaram investimento no Brasil. O mundo árabe quer comprar nossos commodities do campo. Eles querem, de certa forma, já que não pode, dentro do seu próprio território, conseguir a sua segurança alimentar. E vocês aqui, em grande parte, né, são municípios voltados ao agronegócio, pode faltar tudo. A gente até se vira, mas se faltar comida, a casa cai. O mundo vai bater agora, em 2025, a casa dos 8 bilhões de habitantes. Crescemos mais de 60 milhões de habitantes por ano. Hoje em dia somos 7,5 bilhões. Por dia, os senhores têm que produzir, os senhores do campo e de outros países também, 7,5 milhões de toneladas de comida. O Brasil é um dos poucos países que pode dizer que pode sim ser um grande celeiro do mundo. Agora precisa de quê? Que não atrapalhe vocês. Botei o ministro do Meio Ambiente que está botando para quebrar. Pô. Não compactuamos com a forma xiita de tratar o meio ambiente como existia há pouco tempo. Falei que não quero essa indústria da multa por parte do IBAMA. E quando eu falo isso, levo uma paulada ontem de um juiz de primeira instância determinando a volta dos radares móveis pelo Brasil, que não serve para nada, a não ser roubar vocês. Nós não podemos continuar vivendo assim. A Inglaterra, há uns 40 anos aproximadamente, resolveu botar um freio nos seus fiscais. Diminuiu o valor de multa. Eles não tinham como achacar mais. Não estou generalizando aqui. Mas, como regra, é isso que acontece no Brasil. Vou determinar na próxima reunião de ministros procedimento parecido. O que eu puder diminuir por decreto, o ministro, nós vamos diminuir. Nós temos que dar um voto de confiança a todos que produzem no Brasil. Não pode o Estado ficar arrecadando. Não dá mais. É o país que mais arrecada e que menos oferece em contraprestação de serviço à sua população. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade. Temos que ter coragem para mudar isso aí. Conto com o apoio do parlamento para buscar essas medidas. Vou para o encerramento. Curiosidade apenas. Davi Alcolumbre, não está na tua casa ainda, está lá na Câmara. Apresentei um projeto, mexendo no Código do Trânsito, onde o mais importante, passar a validade de carteira de motorista de 5 para 10 anos e passar de 20 para 40 pontos o limite para se perder a carteira. O relator na Câmara mudou tudo. Incorporou 111 emendas. Fez um novo Código de Trânsito, sozinho. E o que eu queria atender, não vou ser atendido. Isso não pode acontecer. O parlamento tem que sim aperfeiçoar os projetos. Para chegar no plenário, ser um projeto compatível, adequado, e que traga algo de bom à população e não que modifique completamente. O meu projeto apresentado é semelhante. Um tempo atrás, um parlamentar apresentou um projeto para diminuir 10% o imposto. Terminou aumentando 20%.
Isso não pode continuar acontecendo. E posso falar, Davi, porque eu fui parlamentar por 28 anos. Eu não estou culpando você de nada, nem os parlamentares de nada. Eu fui parlamentar lá dentro. E fui um parlamentar do baixo clero. Aqui o Gaguinho de prova, entre outros, tem alguém mais antigo aqui. Era um deputado ali, meio cão sarnento. Ninguém olhava para minha cara. Sabe o que é isso, não, Gaguinho? Tu já foi um pouquinho cão sarnento lá dentro também, né? Mas é uma prova que o Brasil tem espaço para todo mundo. Agora, eu não quero impor a minha vontade. Aí seria ditadura. Não quero ter meios para isso, nem vou buscar de meios para isso. Me chamo de ditador. Né? De vez em quando a mídia chama. Mas quem tentou o controle social da mídia não foi eu. Foi a esquerdalha lá atrás. E era idolatrado por eles. Só que acabou a teta agora. Não tem mais recurso de propaganda oficial para eles. Então tem que me acusar de alguma coisa. Indo para o encerramento. Fiquei no Exército por 17 anos. Com 3 filhos. Tinha dificuldade. E nunca me recorri de agiota ou de banco. Falou, Pedro? Então quem está reclamando do juro lá em cima, é só não pegar, pô. É muito simples. Tá? Mas parabenizar o Pedro aqui, que ele é o presidente da Caixa, teve liberdade de escolher seus diretores, seus vice-presidentes, e vem tocando o trabalho e vem dando exemplo. Só para curiosidade, no começo do ano o cheque especial estava 13% na Caixa, agora está 4,9%. Eu poderia interferir? Poderia. Não interferir em nada. Ele, ao fazer isso, acreditem, nos últimos 45 dias, ganhou mais 1 milhão de clientes e aumentou o lucro. Os outros bancos vão ter que ir atrás. Quando se fala também no crédito imobiliário, de 9% em janeiro, está 6,5% agora. Os outros bancos vão ter que ir atrás. Isso é concorrência. Isso não é cartel. Isso é liberdade que eu dei para ele e a confiança que ele tem em mim para poder trabalhar. Eu quero resultado. Hoje, às 19 horas, está previsto uma live minha no Rio de Janeiro, vou estar no Rio de Janeiro, com o presidente do BNDES. Falei para ele escolher 4 esqueletos para botar para fora, para mostrar como era o BNDES lá atrás. E espero, brevemente, fazer a mesma coisa com, principalmente como era tratada a questão da minha casa, da minha vida. Eles vão cair para trás. Como é usado um programa bom para enriquecer alguns malandros. Não tinha como dar certo o Brasil. Nós temos tudo para dar certo. É esquecer cada um, inclusive eu, né, de si e pensar no outro. Não existe satisfação maior do que ver, empresário governador, a nossa companheira, né, feliz. A minha está fora do Brasil agora, está agora beijando a mão do Papa lá fora. Tá? Espero que ela volte feliz para cá. É tudo isso que eu quero, mas mais nada. Tá? A minha felicidade é a felicidade dela. E nós, como políticos, a nossa felicidade é o ver o bem-estar, a felicidade daqueles que acreditaram em nós, votando em nós. Muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, são muitas as discussões, eu já vou fazer meu encerramento, peço desculpas aí se eu me exaltei um pouco. Eu sei que o assunto é profundo, mas vocês viram que no discurso do presidente, ele resumiu tudo aquilo que nós falamos durante a live. Resumiu tudo. Resumiu os problemas que nós temos com a justiça, os problemas que nós temos com religião, os problemas que nós temos com o tipo do país que nós pegamos, a corrupção que está instalada no país, tá certo? Mas eu quero dizer o seguinte para vocês: nós estamos combatendo esse sacrilégio e esses pecados ideológicos. E quando o ministro Altrab teve ontem, né, na comissão lá foi chamado na comissão de educação para responder a respeito do fato dele ter falado que tem drogas nas universidades, que tem até plantação de maconha, e ele fala isso porque ele tem vídeo, ele tem como comprovar. Ele foi execrado pela esquerda, mas é a mesma esquerda que tem seus reitores, que são todos chefes de universidade hoje. Portanto, esses sacrilégios e pecados ideológicos, eles estão muito mais próximos de nós. Eles estão dentro do nosso dia a dia. Eles estão na hora que você liga a televisão, certo? Ele está perto de você. Então, era isso que eu tinha para passar para hoje. Faço minhas finais e passo para o Faria fazer as nossas considerações finais e encerramento.
Pessoal, inacreditável, né? Quando falamos de fé, o pessoal, aliás, a pessoa fez esse tipo de comentário, né? Eu quero deixar a todos aqui que a minha opinião é que Deus, eu acredito em Deus, sou espírita, acredito em Deus, que nós, Espiritismo, nós acreditamos e tentamos fazer o bem para todo mundo. E quem não entendeu, eu sinto muito, né? Mas não podemos agradar gregos e troianos, né? 2 horas de live. E pessoal, mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês, tá? Minha continência para o meu amigo, irmão Bira aqui, minha continência aqui para todos vocês, tá? E acompanharam a live aí, tá? E como é de praxe, terminando a live, né? Nossa união é muito importante, continua cada dia que passa mais importante, de coração, para coração. Um beijo no coração de vocês com o maior respeito. Até mais, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau.